Não parece aqueles filmes que a gente vê muito na TV, que alguém quer matar o presidente e aí você tem ali forças especiais, todo um aparato que é montado para tentar evitar que isso aconteça? Então, parece que isso se repete aqui no Brasil, ou se repetiu aqui no Brasil, mas não era um filme, era realidade. E aí a gente percebe que Bolsonaro, para tentar se manter no poder a todo custo, a fim da força, ele seria capaz de qualquer coisa, de qualquer meio. Podia ser esse meio o mais escuso possível. A gente já vinha repetindo aqui que todas as evidências levam ao Bolsonaro. Só que é claro que dentro de um Estado democrático de direito, o que é que você precisa? Você precisa das provas. Pois sem essas provas, é injusto quando você prende alguém sem dar as devidas provas. Então os indícios levavam ao Bolsonaro. E aí o que é que acontece? É preso o seu ajudante de ordens, mais fiel, mais leal, Mauro Cid. E Mauro Cid fecha um acordo de delação premiada, que nesse acordo continha informações sobre esse golpe de Estado tentado por Bolsonaro. Só que me parece que depois de Mauro Cid dar essa delação e ter os benefícios por ter dado, me parece que essa delação do Mauro Cid não foi uma delação completa. Que inclusive, segundo a lei, quando você fecha um acordo de delação, você fecha um acordo para você dizer tudo o que aconteceu. E Mauro Cid fecha esse acordo de delação premiada, mas parece que há uma parte muito importante que deveria ter vindo à tona, que deveria ter sido revelado por Mauro Cid, e não foi. Inclusive, se fala nos bastidores que se corre o risco de Mauro Cid perder os benefícios desse acordo de delação por não dar aqui, talvez, a informação mais importante. E qual que é a informação? Que para que esse golpe de Estado fosse executado, a intenção era simplesmente assassinar o presidente eleito, Lula, o seu vice, Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo as informações que estão vindo à tona, os Kids Pretos, que é um grupo das forças especiais do Exército, treinados, tinham a incumbência de executar esse plano para tirar completamente do jogo Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. E o pior, depois que isso acontecesse, você imagina tomarem o poder. Agora, o que é interessante é que essa operação de assassinar o presidente eleito tinha por nome Punhal Verde e Amarelo. Ainda por cima iam usar o nome da bandeira nacional, das nossas cores, como se isso pertencessem a eles. Dão esse nome a um plano de assassinato. E para quem tinha alguma dúvida que Bolsonaro tentou golpe de Estado, aí está. E quem eram esses chamados Kids Pretos dessa força especial do Exército? São eles: o coronel Hélio Ferreira Lima, o general Mário Fernandes, o major das forças especiais do Exército, Rafael Martins de Oliveira, o major Rodrigo Bezerra de Azevedo e um policial federal, Vladimir Matos Soares. Aqui não é uma organização que se forma para tentar um ato desse tipo e o Estado se organizou para evitar. Não. Aqui é o Estado que estava se organizando para tentar o assassinato dessas três autoridades. O que mais a gente pode dizer? Esse plano foi arquitetado lá em dezembro de 2022.
E a gente só não viu uma catástrofe no país porque esse plano não conseguiu ser executado. E o que se trabalha aqui agora é para saber se Bolsonaro sabia ou não sabia desse plano. Bom, os indícios indicam que sim. Mas precisamos esperar o restante das investigações, mas os indícios são fortes de que sim, ele sabia. Porque, afinal de contas, quem iria ser beneficiado com esse golpe? Quem era o que ia assumir o poder? Bolsonaro. E olha nas mãos de quem iria ficar o país. E olha o tipo de gente que ficou responsável pelo nosso país durante 4 anos. Olha o tipo de gente que quase ganha a eleição de novo na urna. Olha as pessoas que boa parte do nosso povo colocou no poder. E todas as vezes que a gente acha que as revelações que vêm à tona sobre essas pessoas, a gente já está horrorizado, sempre tem uma pior, parece que é sempre a ponta do iceberg. Sempre terá algo mais baixo, mais surpreendente. E o que é interessante, era o Estado brasileiro que se formava para dar um golpe. E eu sempre disse que era a primeira vez na história que alguém no poder reivindica o poder. Isso mostra o tamanho do buraco, da lama, da condição que chegou o Brasil com essas pessoas à frente do poder. Um plano das forças especiais do Exército, reunidos com militares da mais alta patente, para derrubar do poder, e não era derrubar e tirar fora. Era um plano para executar o presidente eleito do Brasil. Eleito na urna, por vontade popular, dentro da democracia. Dá para conceber isso. Tudo isso aconteceu no ano de 22. Já estamos finalizando o ano de 2024 e o cabeça dessa organização ainda está solto, ainda está impune, ainda está agindo politicamente, ainda está aí falando de anistia, falando de 2026, de voltar ao poder. Olha o que essas pessoas, e repito, fortes indícios de que Bolsonaro sabia disso, essas pessoas estão falando em retornar ao poder em 26. Olha do que essa gente foi capaz. E que o tamanho do ponto de interrogação que se acende na cabeça de todos nós. Por que que chegamos aqui? Por que que em algum momento da história Jair Messias Bolsonaro ascendeu ao poder e chegou à presidência da República? Com esse tipo de mentalidade. Mentalidade golpista. Sedento de poder até a tampa, como a gente diz. E que por esse poder seria capaz de tirar da frente qualquer um que se opusesse. E veja, o plano era eliminar completamente. E depois, todos nós aqui iríamos ver essa gente assumir o poder, sabe-se lá Deus até quando. E o tipo de consequência que isso iria trazer ao país. Olha, então, tudo que a gente viu em 2022 parece que vai se montando um quebra-cabeça. Você viu que Bolsonaro, quando perdeu a eleição, ficou calado por vários dias. Enquanto isso, os caminhoneiros agiam.
fechando estradas. A gente viu ele fugindo para os Estados Unidos. Depois a gente viu o que aconteceu lá no 8 de janeiro. E por que que até hoje aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar, pedindo que se tirasse do poder um presidente democraticamente eleito? E recentemente vimos o homem que se explodiu. E agora a polícia cavuca ali o celular de Mauro Cid e encontra mais coisas, mais indícios, mais provas. O quebra-cabeça está montado. E o país precisa, de uma vez por todas, gente, eliminar esse mal que se instaurou sobre o Brasil. E que a gente achou que depois do período da ditadura militar, isso jamais fosse ocorrer novamente. Mas voltou. E só não estamos vivendo uma ditadura porque eles não conseguiram executar todos esses planos que eles tinham para tomar o poder. E a gente achou que isso era uma coisa do passado. E vivemos o nosso tempo, os nossos dias. O perigo era iminente. A qualquer momento podia se dar esse golpe. E parece que essas pessoas na frente dos quartéis recebiam algum tipo de informação. Não é a impressão que nos dá? Porque eles ficaram lá. Mesmo depois de o Lula já ter tomado posse, eles estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. Ou como a gente vai esquecer aquela frase que eles diziam para o Bolsonaro: eu autorizo. Eu autorizo o quê, né? Olha só o quebra-cabeça se montando. O que é que ele autoriza? Se o povo me autorizar, né, era a frase que ele dizia, autorizar o quê? Olha aí, ó, a gente vai unindo tudo. E quando a gente acha que já viu, de tudo sempre aparece algo que vai chocando o país. Olha do que essas pessoas são capazes. E você me pergunta, e como fazer? Só existe um meio, gente. É punindo os culpados por essa tragédia que eles tentaram fazer no nosso país. E tudo isso porque não aceitam outro esteja no poder. Quem tem que estar no poder são eles. Mas eu espero, de verdade, que todo esse pesadelo político, moral, ético, constitucional, institucional, isso passe. Mas a gente sabe que para isso acabar, só existe um jeito: punindo. É a punição, não há outro caminho. Principalmente quando a gente colocar o cabeça, o mandante, o arquiteto que planejou, pensou e quis executar um plano para tomar o poder. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.